Amém? Você pode sentar, obrigado, queridos. Aleluia. Estava lembrando que há alguns anos atrás eu vim de São Luís para cá e eu falava para as pessoas que estavam perto de mim. Eu dizia, eu vou embora para Brasília. Eles falavam, mas rapaz, mas o que você vai fazer lá? Você não conhece nada lá. Eles falavam, lá é frio e lá não tem farinha. Aí depois eu fui descobrir que tinha um local onde eu comprava farinha perto de mim, na Ceilândia. Aí eu disse, já caiu por terra, mas realmente fazia frio na época. Agora a gente já se adaptou mais um pouco. Mas é interessante que, sem eu conhecer essa palavra, sem ter nenhuma informação a respeito de quem era Deus, se Deus era Jesus, se Jesus era Deus, como é que a gente organizava isso aí. Mas uma coisa que eu falava para os meus amigos, né, era que eu queria ver com meus próprios olhos, sabe, diante daquela inocência, foi se levantando, irmão, você crê que Deus cuida de nós? E Deus, ele começou a colocar as coisas nos seus devidos lugares, e eu fui morar na casa de uma pessoa que era crente, e lá o pessoal insistente, falando ali a respeito da palavra, e eu cheguei a conhecer Jesus, e eu vejo que os nossos filhos, eles são aquelas testemunhas, né, que a Bíblia diz que você está rodeado por uma grande nuvem de testemunhas, e a gente estava aqui na quinta-feira, ouvindo a Carlene falar sobre o batismo, e o Rico falou, papai, o culto foi tão rápido, por quê? Eu disse, não, cara, o tempo foi normal. Ele disse, foi muito bom e tal, começou a falar, e a mãe dele chegou em casa e disse assim, o que você ouviu lá na igreja? Ele disse, eu ouvi sobre batismo, que existe o primeiro, o segundo e o terceiro, que o primeiro a gente levanta a mão e aceita Jesus, o segundo a gente mergulha, morre e nasce com Cristo. Agora o terceiro, ele me surpreendeu. Ele disse, mamãe, o terceiro a gente é revestido de poder. Sabe o Homem de Ferro? Quando ele coloca a armadura, ele fica poderoso. É assim que o Espírito Santo faz com a gente. Eu disse, eu poderia ter falado isso para a Carlene antes, mas nem eu sabia. Ele disse, quando o Homem de Ferro bota aquela armadura, mamãe, ele fica poderoso. É isso que o Espírito Santo faz com a gente. Né? Eu disse assim, rapaz, se eu tivesse pelo menos, por que eu não perguntei para ele, né? Mas é interessante essas percepções que que a gente vai criando naquelas pessoas que estão perto da gente, nossos filhos. Às vezes a gente tem uma pessoa que não está na mesma pegada que a gente está com a palavra, mas a gente não vai descartar esse tipo de gente, mas porque qualquer hora elas podem nos surpreender com aquilo que elas estão ouvindo. Gostaria de falar hoje um pouco sobre essa questão de desafios vencidos, esse é o tema, desafios vencidos, recompensas divinas. Que nós estamos num local onde a gente tem ouvido a palavra de Deus. A gente estava na conferência no final de semana passado, e nós temos que ficar atento por alguns comandos que Deus ele vai falando para a gente. Os pessoal chamaram para orar lá, para algumas pessoas, e eu fui me sentando. Na hora que eu fui me sentando, tinha uma família, e vi aquela percepção do Espírito, ora por elas. Eu disse, eu já ouvi tanta palavra, que eu vou eu vou orar por essas pessoas, porque eles já levantaram a mão, já foram lá na frente. Eu disse, não, isso é o natural, por causa da empolgação, e aquele negócio todo. Aí eu fui sentando. Na hora que eu fui sentando, o pregador disse assim, se tiver uma pessoa aí que Deus falou para você orar por ela, se levante e vai orar. Aí eu comecei a tomar, coloquei, eu disse, vou lá, disse, irmão, Deus mandou orar por você. Né? E aquele casal começou a chorar, eu falando a respeito dessa questão de, irmãos, tem uma ousadia tão grande quando a gente está embaixo dessa palavra,
que eu disse assim: rapaz, está na hora de você entrar no teu ministério, por que você fica esperando tanto? E ele começou a chorar, e depois eu tive a oportunidade de conversar com ele, que ele já está acompanhando essa palavra com algum tempo. Mas às vezes, irmão, mesmo a gente ouvindo o que a gente ouve, é necessário de um empurrãozinho, né, para dizer: ei rapaz, levanta daí, tu é capaz sim. Nós precisamos de pessoas assim perto de nós, pessoas que vai o quê? Vai nos colocar para aquilo que nós mesmos não somos capazes de ver. Rapaz, eu lembro, se eu não conhecesse esse homem, pastor Johnson, no setor de chácara. Você sabe o que é uma mente cauterizada, que você não consegue imaginar que você é capaz de ter um carro? Era eu não conseguia. Dizer assim: eu saí de uma família, eu acho que eu fui a primeira pessoa da minha família, de 11 irmãos, ter uma carteira de motorista. Sabe, aí de repente você encontra uma pessoa que diz: ei rapaz, você é capaz sim. Quem falou para você que você não é? Sabe, eu entendo essa questão de ministério, a gente falando a respeito da palavra de Deus, que o diabo ele é especialista de realmente transformar um copo em uma tempestade, né? As pessoas falam: isso é uma tempestade, um copo d'água. Isso é verdadeiramente o que o diabo faz com a gente, quando a gente está desconectado dessa palavra. E uma coisa que tem me surpreendido esses tempos, é quando você olha para Isaías 53, que diz que verdadeiramente ele levou. Verdadeiramente ele levou. Sabe, eu peguei uma palavra, ela não faz muita, assim, do nosso dia a dia, não faz muita parte. A palavra é patentear, né? Diz assim: fazer com que seja evidente, tornar público, mostrar, ocasionar a libertação de, franquear ou liberar. Esse é o significado dessa palavra, patentear. Às vezes a gente ouve muito essa palavra se falando de marca de empresa, de carro. Irmãos, mas o que foi que aconteceu com Jesus naquela cruz? Ele patenteou a nossa pobreza, a nossa miséria, a doença. Você sabe quando uma doença ela permanece no nosso corpo, o que nós somos? Curados. Mas entenda isso, nós somos contra a lei quando a gente deixa uma doença permanecer no nosso corpo. Você percebe isso? Por quê? Porque isso foi algo que Jesus já levou. Sabe, eu não estou trazendo peso para nós. Eu não sei se eu falo sobre isso, mas eu vou falar. A gente já está aqui mesmo. Há 2 domingos atrás a Sandra ministrou sobre cura, não foi? E me deu um pensamento de levantar e vir para cá para orar, né? Porque ela diz: um ministro de cura e tal, esse negócio todo. Quando deu segunda-feira, eu levantei com um caroço no meu, nessa parte aqui peito, né? Abdômen. Algo demoníaco, tão grande, que eu não conseguia dirigir meu carro. Eu disse: por que eu fui lá, né, receber ministro de cura? Por que eu não fiquei sentado? Brincadeira, irmãos. Nós nunca vamos negligenciar aquilo que Deus tem para nós por medo. Amém? E a Josiane: olha, você vai tal local. Eu não tinha falado para ela, mas estava algo, pensa, uma coisa do capeta mesmo. Coisa bem difícil.
E eu peguei uma palavra para mim quando Jesus, ele vai até aquela figueira, ele estava com fome, né? Lá em Marcos, fala a respeito disso, Marcos 11. E ele vai até essa figueira e diz que não tinha frutos. Aí ele diz, nunca ninguém coma fruto de ti, mas... Aí eles vão, no outro dia eles voltam e os discípulos identificam aquilo que tinha acontecido com a figueira. Que a figueira tinha secado desde a raiz. Aí eu peguei aquilo para mim. Pode ser caroço, pode ser espinha, pode ser o que for, mas já secou desde a raiz. Já secou desde a raiz. E eu resolvi compartilhar com a Josiane. Gente, olha, isso foi a minha posição, amém? Diante disso, tá? Nós não somos irresponsáveis, nós temos uma fé inteligente, amém? Essa foi a minha posição. Eu coloquei algo no meu coração, Senhor, eu não vou no hospital. Não vou, porque eu resolvi não ir mesmo. E eu cheguei para Josiane e disse, olha, está acontecendo isso. Na hora que eu levantei o braço, que ela colocou a mão aqui, estava o tamanho da mão dela aqui. Eu disse, não toca que está doendo demais. Ela, vamos no hospital agora. Eu disse, não fala de hospital perto de mim. Essa foi a minha posição diante daquela situação. Eu tinha todo o direito de ir. Mas irmão, mas quantos crê que vai chegar um tempo que você vai se encontrar com as palavras que você tem declarado? Essa foi a minha posição. Eu estava totalmente embasado com a palavra de Deus para eu ter esse respaldo, para não ir. Algo terrível, nunca tinha aparecido isso no meu corpo. Por que agora? Então chegou a hora de eu me levantar também. Por quê? Porque eu ouço sobre cura, eu sei os versículos, eu falo. Então eu queria provar da minha fé. Eu disse, eu não vou. Comecei a orar, não tomei remédio, orava, declarei a palavra. Irmão, está sumindo, tá? Não tenho mais dor, dirijo o meu carro, trabalho normal, está tudo tranquilo. Mas essa é uma posição que nós precisamos ter diante da palavra de Deus. Mas isso não impede que você consulte um médico, sabe? Mas eu precisava saber o que eu estava ouvindo a respeito dessa palavra de cura. Por quê? Porque tem pessoas ao nosso redor que vão depender ou que vão avançar dos nossos desafios vencidos. Quem já passou por desafio aqui? Quem? Desafios vencidos, recompensas divinas. Sabe, nós não fomos chamados para algum vento contrário vir na nossa direção e a gente parar diante daquilo que Deus tem para nós. Porque situações contrárias vão se levantar. A gente sabe de casos aqui na nossa igreja mesmo, de pessoas bem próximas de nós, que estão passando ou passaram por desafios, que eu sinceramente olho, meu Deus do céu, quanta fé, né? Às vezes a gente conversando com a Sandra, a gente brinca, né? Quando vem alguma situação dessa de doença, eu levanto as mãos e digo, Pai, em nome de Jesus, eu creio no Deus da Sandra. A gente brinca a respeito disso, porque a gente sabe que para a gente passar pelo desafio, é necessário a gente colocar a palavra de Deus diante de nós e a nossa posição diante da palavra de Deus. A gente vê ali quando Jesus, ele vai ser levado para o deserto para ser tentado. A Bíblia diz que o Espírito Santo levou ele para o deserto para ser tentado. E a posição de Jesus diante da palavra de Deus proporcionou para ele sair daquele lugar. E a Bíblia diz que depois ele foi servido pelos anjos. Por quê? Porque ele não se deixou sucumbir pela pressão do diabo. Irmão, se Jesus foi tentado, imagina eu e você. Então, a nossa posição
diante dessas afrontas, nós vamos passar, mas pessoas que estão próximo a nós vão saber que o nosso Deus, Ele é capaz de nos tirar daquela situação e nos colocar nessa. É justamente isso que eu quero que a gente entenda essa manhã. Os nossos desafios, eles vão ser um modelo de fé, os nossos desafios vencidos. Eles vão ser um modelo de fé para outras pessoas. Para quê? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com que os nossos desafios vencidos tragam uma vitamina para aquelas pessoas que estão perto de nós. A Josiane hoje, enfim, na hora que a gente vai deitar ou a gente senta no sofá para assistir alguma coisa, ela bota a mão e diz assim: uau, está sumindo. Eu disse: está secando. Porque existe uma posição minha diante da palavra que vai proporcionar um crescimento, não só para mim, mas para aquelas pessoas que estão nessa mesma pegada nossa. Irmão, se eu não ouvisse o pastor falando lá no setor de chácara, abençoado, poderoso, crescimento, vitamina para uma vida de fé, falando, a gente vai ter microfone sem fio, e eu olhava ali, eu ficava assim, eu disse: amém. Vai acontecer, a gente vai ter grupo de música, vai ter data show e a gente lá com a transparência, vai ter grupo de música, a Neide louvando e o pastor tocando a guitarra. Aí você chega agora, as pessoas têm eu nunca acerto o nome daquele negócio que a gente dos ministros, como é que é? Sim, para botar aqui, para expor, para colocar. A gente fala de um livro, rapidamente vem a imagem. Irmão, sem uma vitamina de fé, a gente não consegue enxergar nosso prédio novo, sem ser alugado, nosso. Aleluia. Se a gente olhar, mudou o governo, as coisas vão ficar caras. Aleluia. 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 Eu coloquei aqui uma definição, a minha definição do que é um desafio. Você pode colocar para você também. O que é o desafio? É aquilo que cobra a quantidade que nem mesmo passou perto da sua conta bancária, mas que o gerente de toda a riqueza que esse globo terrestre não é capaz de comportar. Você sabe quem é ele? Você sabe quem é ele? É apenas o teu pai. Quando eu estava colocando essas coisas, eu disse assim: uau, o povo vai ficar empolgado. Eu ouço Deus dizer: para você. Então recebo tudo. Aleluia. Se falando dessa questão de desafios para beneficiar pessoas, uma pessoa que eu gosto muito dessa história, a história de José, que tinha todo o cenário dele. Eu não estou abrindo porque você conhece isso daí, mas se a gente quiser abrir a Bíblia, está lá em Gênesis 39 para a gente ver a história de José. Estou só falando porque eu quero tomar mais essa questão e aproveitar aquilo que está vindo no meu coração para a gente se falar a respeito dessa vida de desafio, de crescimento para nós, para aquelas pessoas que estão próximas de nós. Amém? Vocês entenderam? E José estava ali numa posição totalmente desfavorável. E José numa posição de escravo, a Bíblia diz que tudo que ele fazia prosperava, porque Deus era com ele. O que importa para Deus? A tua posição nele ou a tua posição natural? Não importa aonde a gente está no mercado de trabalho, meu irmão. O que importa é a nossa posição nele. As coisas vão mudar lá onde a gente está. É lá que vai acontecer. Não importa onde você está morando, as coisas vão prosperar é lá. O crescimento vai ser de lá.
Não importa o entendimento que nós temos agora da palavra, o que importa é a posição que nós temos com aquela palavra que nós conhecemos. E as pessoas vão ver a nossa diligência diante da palavra de Deus. Sabe, era 4 pessoas no setor de chácara. Hoje eu acho que aqui a gente tem mais de 4 pessoas. Aí agora, imagina 4 pessoas falando a respeito de microfone sem fio, porque, meu amigo, era algo sobrenatural, um microfone sem fio. Aí agora a gente está falando de quê? De prédio próprio. Que é isso? Subiu o nível. Uau. Aí você sabe quando é que fica melhor ainda? É quando a gente fala, você vai prosperar tanto com aquilo que você tem nas suas mãos, que você vai ser um cooperador desse local. Aleluia. Irmão, se a gente não crê nessas coisas, a Eva estava falando sobre expectativa, naquilo que a gente vai receber em um culto, e a gente precisa criar esse ambiente dentro de nós, para que até mesmo para que a nossa fé ela cresça a respeito disso. Aí nós saímos do setor de chácara, a gente foi para o ProDF. Meu Deus do céu, pensa como a nossa fé esticou, R$1.000 o aluguel. Meu amigo, ali era uma fé, pensa para a gente ter dinheiro para pagar uma parcela de R$1.000 no aluguel. Nós continuamos crescendo, pessoas foram chegando, nós fomos acrescentados. Irmão, como eu louvo de ter sido testemunha dessas coisas, porque ainda existe muito mais para a gente conquistar. E você sabe o que é melhor? Porque agora vocês estão conosco. Agora vocês fazem parte de algo que não vai ficar desse tamanho. O teu desafio é o crescimento de alguém. O teu desafio é o crescimento de alguém. Então você vai falar, olha, eu tive lá com 100 pessoas, hoje a gente está com 2.500. Todo desafio em Deus já existe uma recompensa que fará, preste atenção nisso, fará você esquecer o desafio. Amém? Todo desafio em Deus ou com Deus já existe uma recompensa divina. Amém? Aleluia. E eu não consigo falar dessa parte de desafio sem falar de Davi. Davi, ele começa a falar as qualificações dele, o currículo dele. Falando para o rei, olha, eu matei um urso e matei um leão. Irmãos, mas preste atenção, o desafio, ele sempre vai se apresentar a nós como algo natural, impossível de ser ultrapassado. O desafio sempre vai se apresentar assim. É impossível vencer. Sabe, mas a nossa posição diante da palavra, o que Davi conhecia de Deus, fez o desafio dele ser vencido. E uma nação foi beneficiada por uma ousadia de uma pessoa que resolveu ser ousado em Deus. Então, um exército amedrontado, mas se levanta uma pessoa de Ceilândia e diz assim, ei, a nossa nação não vai sofrer isso. Não vai. A mídia vai falar o que quiser, mas existe um Deus sobre essa igreja que vai fazer com que todas as coisas mudem para nos beneficiar. A palavra de Deus na nossa boca, meu irmão, você com desafio naturalmente falando, sabe, permaneça firme na palavra de Deus. Ei, os teus filhos vão saber que quando não existe
dinheiro para comprar um brinquedo, eles não vão ficar com cara de jumento, porque a gente tem aprendido. Vem cá, vamos confessar a palavra. É o nosso caminho. Irmãos, agora, a nossa parte é essa questão do posicionamento. Se posicionar. Glória a Deus. Eu já falei a respeito disso, mas foi algo que eu coloquei aqui, deixa eu falar de novo. Todo desafio acompanhado de um natural totalmente impossível à primeira vista de ser vencido, ele é vencido, porque existem pessoas ousadas de pé. Glória a Deus. Então, os nossos desafios, eu não sei se você tem algo que parece que é impossível de você conquistar daqui para o final do ano. O que é o suprimento daquelas pessoas que estão perto de nós? A nossa posição na fé. O nosso conhecimento da palavra de Deus. Irmão, se você quer uma coisa para saber que nós estamos no caminho certo, é o testemunho dos nossos filhos, daquilo que a gente está conduzindo, daquilo que a gente está falando dentro da nossa casa, daquilo que a gente sabe que Deus é capaz de mover tudo só por causa de você. Aleluia. Quando eu cheguei no setor de chácara, conheci o pastor Aneide, eles falaram para mim a respeito do rema, e eu tinha feito uma espécie de prova para passar em um curso de qualificação de 2 anos, e eu tinha pago já tinha pago a inscrição desse curso, e o pastor, rapaz, você tem que fazer o rema. Eu disse, pastor, não vou fazer esse negócio não, vou fazer isso depois, eu vou fazer essa parte aqui profissional para mim, vai me proporcionar. Irmãos, e quando chegou ele disse, rapaz, hoje é o último dia, você não vai fazer não. Aí eu resolvi obedecer. Fui fazer o rema, 2010, 2011 fui o 2º ano, 2014 vim escola de ministro, outro desafio. Eu tinha que dar. É interessante isso, irmão, que nós precisamos saber nos colocar e obter aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Saber o tempo. Eu tinha um Rottweiler, filhote, e a gente ia se mudar para outra casa, não tinha como a gente levar ele. Aí eu precisava pagar uma parcela da escola de ministros, porque ia começar. Conclusão, irmão, eu vendi e paguei a parcela lá da escola de ministros. Mas é interessante porque a nossa diligência diante da palavra de Deus, ela vai requerer algo mais de nós do que simplesmente um amém, aleluia. Vai ter uma hora que vai ser necessário você descer os degraus e dizer, rapaz, verdadeiramente, eu preciso experimentar o poder que está disponível nessa palavra. É necessário eu experimentar o que essa palavra está me proporcionando. Irmãos, quando eu vim de São Luís para cá, sabe, uma pessoa sem expectativa, não tinha nada, passei 11 anos morando naquela cidade lá, eu tinha tudo. Quando eu ficava com raiva, eu pegava minha bicicleta, era sofrido porque eu ia para a praia tomar água de coco. Sofrimento terrível. Ou então, quando eu estava mais com raiva ainda, passava o domingo todo na praia jogando bola. Pensa no sofrimento. Tinha tudo. Sabe, mas quando você se coloca diante da palavra de Deus, que vai te proporcionar algo que vai mover o teu futuro, vai vencer as barreiras da intimidade, da tua timidez, vai te colocar numa posição de ousadia, de que um caroço, irmão, não vai tirar a tua paz, uma inflamação não vai tirar a tua paz, uma falta momentânea não vai dizer quem você é para Deus, porque Ele já garantiu, você já foi abençoado com toda sorte de bênção. Você já foi abençoado com toda sorte de bênção.
eu me fiz pobre. Jesus dizendo, através de Paulo, eu me fiz pobre. Irmão, quem que se faz pobre sendo pobre? Não tem cabimento. Não tem. Eu me fiz pobre para vocês assumirem isso. Essa parte de riqueza. Mas um momento de falta não vai, irmão, não pode. É proibido, é extremamente proibido tirar de nós quem Cristo diz que nós somos. É proibido, Nilvan, a gente nos colocar nessa posição. Sabe, mais ou menos um mês, meu celular foi roubado. Fui saindo de casa às 5 horas da manhã, o enviado, né? Enviado, é isso. Colocou um cano, né? Como o pessoal fala aí na gíria, na minha cabeça. Diz assim, passa teu celular. Eu disse, tome aqui. Aí levou meu celular. Irmão, na hora, eu digo, eu não estou falando isso porque eu estou aqui não, ministro não. Mas na hora eu disse, é porque já era para eu ter comprado um novo. Né? Não comprei. E a Josiane pegou outro que estava lá em casa e disse assim, agora você vai usar esse? Eu disse, está tranquilo, está chegando outro celular. Mas a nossa convicção diante da palavra de Deus, meu irmão, se a gente não for diferenciado do mundo, agora eu não posso mais sair de casa, não posso, vou ser assaltado de novo. Não, meu irmão, a gente tem anjos que estão sobre a nossa proteção, não vai acontecer mais. É uma afronta. Tava minhas ministrações tudo no meu celular, minhas coisas tudo. O diabo resolveu levar minhas anotações. Diabo encapetado. Mas uma coisa que nós precisamos ver é essa posição nossa diante dos desafios. Pessoas precisam crescer com a nossa posição na fé. Diante disso, irmão, como é bom você ter pessoas perto de você que dizem assim, olha, apareceu uma dor, vamos orar, vai acontecer milagres. Vai acontecer milagres. Eu quero fazer um rema, meu irmão, vai chegar provisão. Vai chegar provisão, se essa é a expectativa do teu coração. Fazer um rema ainda dá tempo. Vai ser até amanhã que vai ser o desconto. Até hoje. Melhor ainda, o milagre vai acontecer mais rápido. Amém? Você está nessa posição de ter essa diligência diante da palavra de Deus. Irmão, Davi, quando chega nesse relato, ele precisou explicar algumas coisas para o rei Saul, dizendo, olha, eu sou capaz de vencê-lo. Eu sou capaz de vencê-lo. Não importa o desafio, meu irmão, se Deus está com você, considere vencido. Considere vencido. Já foi vencido. Aleluia. Glória a Deus. E você sabe o que é interessante nessa situação de Davi? Porque nem do exército ele fazia parte. Qual o treinamento que ele tinha? Fala comigo, treinamento celestial. O treinamento de quem ele era diante de Deus. Mas naturalmente ele disse, eu precisei matar um urso e matar um leão. Então, o rei Saul, para qualificar ele ainda, colocou aquela armadura que não era a armadura do homem de ferro, para ajudá-lo ali, mas não deu certo. Mas Davi tinha tanta essa convicção de que aquele gigante para ele já era vencido. Irmãos, e tem algo poderoso que a gente precisa ver. Uma nação, por um jovem, teve o que teve, né? O pastor falou a respeito disso, porque eles não ficaram com medo do Golias, eu gostei disso, mas ficaram com medo daquilo que o Golias falava, com medo das palavras, com medo das críticas, da afronta. Durante 40 dias ali, aquele gigante aparecia, dizia assim, cadê o homem daí? Cadê? Manda aí. Cadê o macho?
Cadê o cabo macho? Aí a gente aqui não ouvia nem não ouvia naquele exército. Sumiu todo mundo. De repente se levantou um exército de mulher, foi assim? Não, mas está sendo assim na nossa igreja. Aleluia, glória a Deus. Também gosto de falar dessa mulher do fluxo de sangue, que está ali em Marcos 5, a partir do 25, fala a respeito disso, dessa posição que ela teve na palavra, desafios vencidos, recompensas divinas, para aquelas pessoas que estavam perto ali, que chegaram até ter ali como se fosse um momento de dizer assim: uai Senhor, por que você pergunta quem te tocou, sendo que tem meio mundo de gente ao redor de você? Sabe, mas houve uma diferença ali, que foi justamente o impacto na cura daquela mulher que o corpo dela sofreu. E Jesus percebeu justamente isso. Não, tem alguém que me tocou diferente. E a gente já sabe, a gente já falou muito a respeito disso aqui nas nossas ministrações. Mas não é interessante que, se aquela mulher não saísse do lugar dela, ela ia permanecer do mesmo jeito? E uma coisa que talvez nós precisamos fazer, meu irmão, é nos mover diante dessa palavra, não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor. Não importa o que esteja acontecendo, nós precisamos nos mover nessa palavra. Nós precisamos ver que Deus é capaz de fazer milagres ainda. Deus ainda faz coisas inesperadas acontecer. Glória a Deus. E todas as vezes que nós nos colocamos nessa posição, eu vou ler a Bíblia, né, que está quase acabando o meu tempo, porque senão Isaías 41. Pode colocar na NVI mesmo aí. Isaías 41, 17. Isso aqui não está falando da gente, tá? Qual que é a primeira palavra que aparece aí? Quem? Eu não sou pobre. O pobre necessitado busca água e não encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede, mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. O 18 diz assim: abrirei rios nas colinas. Qual que é esse próximo nome que tem aí? Então não existe nada impossível para Deus. Deus cuida de todo mundo, seja rico ou seja pobre, seja rico ou seja pobre, não importa. O que nós precisamos olhar é para aquilo que Deus é capaz de fazer com a sua posição diante da palavra. Você precisa de algo para Deus fazer? Quem precisa de algo para Deus fazer? Quem precisa? Você crê que Deus é capaz de fazer? Então está feito. Abrirei os rios nas colinas estéreis e fonte nos vales. Transformarei o deserto num lago. Irmão, não tem problema para Deus fazer coisas que aos nossos olhos é impossível. Não tem. Glória a Deus. Porém no deserto, cedro, acácia, a murta. Tem uma coisa legal que eu coloquei aqui, falando a respeito dessas. Eu disse, por que a acácia, né? Por quê? Não pode ser um pé de jaca no deserto. Brincadeira. Porque eu fui dar uma olhada nessa árvore. Ela é interessante porque ela trazia descanso para aquele povo. E ela era capaz de a 35 metros buscar água pelas raízes, para que ela permanecesse. Então, meu amigo, aquilo que Deus faz, Ele está pensando em você. Amém? Glória a Deus. E o cedro, eu disse, por quê? Não poderia ser um pé de caju? Poderia pé de coco, né? O cedro é interessante porque ele tem
uma dependência, ele precisava depender mesmo de algo não natural, mas eu coloquei assim, algo totalmente celestial, porque ele dependia especificamente de Deus para estar ali, porque era contra todas as probabilidades do cedro permanecer ali, e a acácia também, mas se tivesse um poço perto, meu amigo, ele era capaz de tirar a água e trazer justamente o que? O descanso para aquelas pessoas. O deserto é o que, irmão? Geralmente não é uma palavra boa, não. Estou passando pelo deserto, pelo amor de Deus, né? Ainda bem que é só passando, né? Ainda bem que você está só passando por esse desafio. Sabe esse desafio que está diante de você? Você não vai permanecer nele, mas existe uma coisa: no momento que você está aí trilhando esse caminho para vencer, existe um refrigério de Deus lá. Amém? Existe algo que vai te proporcionar força e diligência para você não permanecer lá e nem perder dinheiro. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Ai, irmão, essa palavra desafio invadiu meu coração esses tempos para cá. Como coisas vêm justamente ao teu encontro para tirar a tua paz, para tirar a tua posição em Deus. Mas quando a gente tem uma posição diante da palavra, meu irmão, a gasolina cara não vai impedir você de vir para a igreja. Amém? Não vai, meu irmão. Choveu demais. Não importa, eu tenho o meu compromisso. Não importa, meu irmão, eu tenho uma posição diante da palavra. Tá caro demais, a conferência aí que vai ter aqui já começou. Já começou. Amém? Conferência de prosperidade, não é isso, Rai, que vai ter? Sabe, é tempo da gente começar nos organizar para a gente experimentar verdadeiramente aquilo que veio a palavra para a senhora. Plantados e arraigados com a palavra. Plantados. Não importa o desafio. O que nós vamos precisar fazer? Fazer 2 anos de rema? Vamos fazer com alegria. Não importa. Vai ter que ir para outro local ouvir a palavra? Meu irmão, vamos nos organizar. O primeiro lote é R$60. Vai trazer um refrigério para nós, uma consciência de prosperidade, de avanço naquilo que Deus tem para nós. Sabe, para a gente ter o nosso prédio novo, a gente não precisa, ou a gente não deve ficar pensando: meu Deus do céu, e agora? Eu estou andando num carro que eu quero trocar de carro primeiro. Não, a gente não precisa estar olhando para essas coisas. A gente precisa olhar e dizer: Deus está me aumentando, Deus está me aumentando, Deus está me aumentando. Um dia desse eu estava orando, indo para o trabalho, e uma palavra veio: eu preciso dobrar o que eu ganho. Eu preciso dobrar. Aí de repente aconteceu alguma coisa lá na empresa, aumentaram R$300 naquilo que eu ganho hoje. Aí eu poderia dizer: meu Deus, mas eu não orei para dobrar, só R$300 a mais. Está acontecendo. Começou a acontecer. Sabe, eu levantava o braço assim para alguma coisa, rapaz, era uma dor terrível. Aí eu lembrei daquilo que o pastor falava. Ele dizia assim: olha, se o monte para ser lançado no mar, ele precisa se levantar. Então no momento que ele está causando dor, eu peguei isso para mim, no momento que está causando dor é porque ele está se levantando e ele está secando. Então está te proporcionando um desconforto, mas daqui a pouco você vai estar totalmente livre e liberto disso aí. Amém? Então a nossa posição, meu irmão, nós precisamos trazer tudo para o nosso lado. O diabo tenta nos levar para a área dele, nós trazemos ele para nós. Se você quiser permanecer aqui, você vai precisar ouvir isso. Você vai precisar que é com dor. Então fala o seguinte, sabe, teve uma situação com a irmã Ruth, e nós precisamos orar. Olha, nós precisamos levantar nossas orações a respeito disso. E como foi bom ver ela sentada aqui ouvindo a palavra. Meu Deus do céu, muito bom. Mas verdadeiramente nós precisamos nos levantar nessa parte de quando é necessário orar. Verdadeiramente a gente precisa nos levantar diante da palavra de Deus. Então quando é que nós vamos ver essas coisas acontecerem? Jesus venceu o diabo no deserto com a palavra. Ele venceu através da palavra. Nós sabemos que o pecado entrou no mundo, como o pastor falou. Gente, eu quero que vocês indicar, não é livro, mas essas duas ministrações,
que teve algumas que vocês que estavam lá na conferência, lá na quinta-feira, não ouviram, que é essencial para nós. O pastor falou algo fantástico, que aquilo que a gente ouve, dependendo como a gente ouve, a gente vai causar estrago para aquelas pessoas que a gente transfere, mais ou menos isso. Então é necessário a gente ouvir certo, porque Adão ouviu algo da sua senhora lá, pegou e comeu e trouxe toda aquela condenação para a humanidade. Mas não é interessante porque a sensibilidade dos nossos ouvidos vai trazer uma vida para aquilo que a gente quer, uma morte. Então até isso, diante dos desafios, a gente tem que saber o que a gente fala. O nosso comportamento diante daquilo que a gente está crendo, daquilo que a gente crê, daquilo que a gente declara, daquilo que nós estamos procurando de crescimento para nossas vidas. Ô irmão, pelo amor de Deus, era uma dificuldade tão grande de eu ler um livro. Eu não sei se aconteceu só comigo, mas na hora que eu olhava, eu fazia igual o rico. Na hora que eu olhava um livro, papai, é muito grosso. Ele pegou o livro Em Busca de Timóteo para ler. Eu disse, cara, tu vai ter que ler. E ele pega os meus livros e diz assim, papai, eu vou ler esse, eu vou ler esse. Eu disse, fala o seguinte, pega só um e lê a primeira. Mas por quê? Porque traz um desafio para nós, mas aquilo que nos proporciona de crescimento, meu irmão, sabe, muda o nosso futuro, muda a nossa concepção da palavra, a nossa diligência diante da palavra de Deus. Se a gente não tiver um cuidado de quê? Irmão, não é doído às vezes você ter ali algo para você fazer, sabe, mas meu Deus, mas isso é tão ruim de fazer. Mas você vai lá e coloca força e faz, e de alguma forma você resolve aquilo dali. Mas traz isso para o lado da palavra de Deus. Traz isso para José dentro daquela prisão, não vendo nada acontecer, mas houve algo que Deus resolveu fazer por ele. E você sabe, o desafio de José afetou toda uma geração, uma nação, justamente por quê? Porque ele permaneceu justamente ali plantado diante da palavra de Deus. Não importa onde eu estou, vou fazer bem feito. Não importa diante de quem eu esteja, vai acontecer. Não vai ser só diante do meu patrão, não vai ser só diante do meu pastor, vai ser feito. Eu preciso estar na escala, está chovendo, não importa, eu vou. Cheguei cansado da confraternização, não importa, traz uma cadeira para eu sentar, mas eu vou. Não importa, meu irmão, a nossa diligência diante da palavra de Deus vai fazer a gente vencer os nossos desafios. Eu não chamo nem de nosso, porque é um desafio. Você não vai ficar com ele por muito tempo. Amém? Então, quando a nossa permanência na palavra de Deus vai trazer aquilo que veio para Josué. Olha, Moisés morreu, agora a bronca está com você, meu. Você precisa levar esse povo para passar esse rio aí, se vira. Foi assim que Deus fez? Não, ele começou a dizer, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Você consegue, porque eu estou contigo. Eu estou contigo. E ele começou a falar isso. Irmão, e aquela palavra foi absorvendo no coração de Josué. O povo não ficou só. Glória a Deus. A nossa diligência diante da palavra. Nós precisamos crer naquilo que Deus tem falado para nós. Nós precisamos colocar todo o nosso combustível natural naquilo que é espiritual de Deus para nós. Não importa, vai acontecer. Aqui é um ambiente de cura, meu irmão. Quando você entrar pelas portas, você vai ser curado.